Aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda constitucional dos precatórios é cercada de polêmicas e muito debate, que continuarão quando o projeto chegar ao Senado para a votação final. A imprensa tem acompanhado que a intenção do governo federal é usar esse montante em dinheiro para viabilizar o Auxílio Brasil, além de furar o teto de gastos do governo. Mas como isso abala o professor? Quem conta pra gente é o Dr. Yuri Gnatiuk, advogado e professor de Direito Constitucional. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, muito obrigada. Vamos lá, então, tirar algumas dúvidas aí dos nossos professores. Vamos Doutor, lá. você pode ajudar a gente, então, a entender esse quebra-cabeças, né? Por que a PEC tem sido alvo de polêmica? Pois é, Vivian. A PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela, como toda PEC, como toda vez que eu mexo no texto constitucional, eu trago matérias importantes para a sociedade para serem discutidas. E elas sempre acabam trazendo uma grande gama de discussões. E não podia ser diferente quando eu trago uma PEC que vai tratar de matéria econômica, principalmente se essa matéria econômica acaba afetando a população de uma forma direta, como é a PEC dos precatórios. Antes disso, eu preciso te explicar que os precatórios são títulos públicos, ou seja, são dívidas que o Estado contraiu com pessoas e deve pagá-las por meio de uma fila. Então, todo precatório se constitui um título e forma-se uma fila e ele é pago de acordo com como as leis forem determinando, nos seus âmbitos municipais, estaduais e federal. O que acontece é o seguinte: para cobrir toda a crise econômica que se abateu sobre o Brasil nos anos de 2020, 2021, a saída que o governo achou foi reorganizar o pagamento de precatórios. A gente precisa considerar aqui que o volume de precatórios se constitui hoje numa dívida de 90 bilhões de reais. Então é um saldo devedor muito grande que o governo não tem como solver sem colocar em risco toda a própria estrutura do Estado. Então, para isso, a saída que eles encontraram foi possibilitar o parcelamento dos precatórios, jogar esses precatórios mais para frente, ou seja, deixar de pagar agora e pagar no futuro, quando houver condições financeiras de solver esse crédito, e alterar também a taxa pela qual os índices de taxas pelos quais são corrigidos esses precatórios. Ou seja, é um prejuízo para quem espera. A fila de precatórios já é muito grande, todo mundo que tem um título público sabe que vai demorar muito para receber, mas infelizmente a ideia trazida pela PEC como solução para esse problema da crise econômica que nós estamos vivendo foi a PEC dos precatórios, que constitui isso, alterar as regras de pagamento dessas dívidas, desses precatórios. Doutor, e de que forma os precatórios federais vão afetar os precatórios do governo do estado de São Paulo, no caso dos professores? Pois é, Viva, essa sua pergunta ela tem dois elementos, né? Primeiro, a gente precisa entender que os precatórios, se aprovada a PEC, nós vamos ser pautados pelo que a gente chama de princípio da simetria. O que significa isso? A regra que vale para o governo federal, a regra que vale no âmbito estadual, vai também ser válida nos estados, tá? Os estados podem legislar naquilo que a União foi omissa. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele pode legislar em muito pouco daquilo que a legislação federal não cuidou de regrar. Então, em regra, nós vamos pegar aquele modelo federal e copiá-lo no âmbito estadual. Nós vamos poder alterar muito pouca coisa, como índices de correção, um pouco para mais, um pouco para menos, mas, em geral, nós vamos seguir exatamente essa regra. Então, essa é a primeira questão. E aí nós precisamos pensar também que existe um grande número de precatórios a serem pagos pelo extinto fundo do Fundef, né, atual Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação. Este fundo atual, ele tem um grande valor a ser pago, um grande crédito a ser recebido por pessoas físicas, né, na sua grande maioria professores, e esse crédito todo está ainda muito incerto quanto ao seu pagamento. Então, o grande receio da categoria, o grande receio dos professores, é que esse crédito tenha o seu pagamento prorrogado para uma data aí incerta, né? Isso é uma coisa que a gente não pode lidar no direito, né? O futuro nunca pode ser incerto e não sabido. Então, a grande questão aqui é dar uma data certa para o pagamento, senão é um pagamento que a gente fica com a ideia de que ele nunca vai acontecer, né?
Inclusive, eu ia até comentar sobre isso, né? Para garantir o apoio da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta, né, que regulamenta a destinação dos recursos de precatórios do Fundeb a serem utilizados para pagamentos dos salários, né? Então, isso acalmaria os ânimos da categoria, no caso? Pois é muito delicada essa situação, né? O que eu vejo aqui é que eles estão usando o próprio salário dos professores como uma moeda de troca, né? A gente precisa lembrar que o salário, como natureza alimentar, aquilo que eu uso para sobrevivência, ele tem proteção constitucional. Então, a própria Constituição confere ao salário proteção. Então, independente do que aconteça, independente do estado financeiro do Estado, é preciso que esses salários sejam pagos. Lembrando que existe uma regra de ouro na Constituição Federal, que é: eu nunca posso contrair dívidas para pagar o que é despesa fixa. Lembrando que salário de professor é despesa fixa, então o Estado não pode contrair dívida para aumentar, para pagar essa despesa. Então, o que tem que acontecer aqui, eu acho que é uma readequação, mas sem mexer no salário dos professores. O salário dos professores ele não pode ser usado como uma moeda de troca. E é o que me parece que foi feito nesse diálogo aí político, nesse lobby político para com o salário dos professores. Então, talvez o que haja necessidade aqui seja de uma readequação dessa discussão para ver em que termos exatamente isso vai se dar. Inclusive, esse assunto ainda não está assim totalmente definido, né? Explica para a gente, doutor, o que falta acontecer, né? Quais são as possibilidades ainda que estão em jogo? Pois é, agora nós tivemos recentemente a aprovação no segundo turno de discussão dessa PEC na Câmara dos Deputados, e aí todo projeto, toda proposta de emenda constitucional, ela deve ser aprovada nas duas casas legislativas, né, na Câmara e no Senado, em duas votações, com 3/5 dos seus membros. Então nós tivemos essa votação já na Câmara, as duas votações, o projeto foi aprovado com folga, e agora segue para o Senado. O Senado ele tem duas opções. Ele vai votar e aprovar em duas votações direto, sem mexer no texto, e aí o texto já é promulgado direto, não passa por sanção nem por veto presidencial. Ele vai ser publicado no Diário Oficial do Congresso Nacional e passa a ter validade imediata. A outra opção é o Senado mexer nesse texto, fazer alguma modificação nesse texto. Se o Senado fizer qualquer modificação nesse texto, ele volta para a Câmara dos Deputados, que vai apreciar de novo e deve votar de novo, e aí recomeça todo esse trâmite. Então, qualquer alteração que seja feita, recomeça e a gente volta a discutir o tema de novo. Ou seja, temos que aguardar, né? Ainda não dá para saber o que vai acontecer. Temos que aguardar. Acho que tem muita manobra política ainda para ser feita, acho que tem muita discussão importante para ser feita. As categorias estão sendo ouvidas, os professores, de alguma forma, estão se fazendo representar pelos seus membros, pelos seus representantes no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas é uma discussão bem importante que eu acho que vale a pena que os professores aí, sobretudo, acompanhem de perto. Tá ótimo, doutor. Olha, eu agradeço os seus esclarecimentos e a gente também vai continuar acompanhando aí para ver o que acontece. E aí, mais para frente, a gente volta a se falar. Com certeza, Vivian. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Obrigada, doutor. Olha, o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.